Boa tarde, pessoal, ou bom dia ou boa noite. Estamos começando o primeiro episódio do Connecting Podcast. Eu sou o Carlos Gerardo. Eu sou a Safira Nogueira. Eu sou o Miguel Figueiredo. E estamos no primeiro episódio com o primeiro entrevistado, Pastor Darcy. Prazer estar aqui com vocês, parabenizá-los pela iniciativa. Acho que vai ser muito gostoso ouvir as histórias aqui, não só a minha, mas dos vários demais irmãos da igreja e outros convidados que vocês vão poder trazer aqui. Acho que vai ser uma forma muito bacana de registrar e tornar conhecida a história, né, de vida de muitas pessoas. Com certeza vocês, como meninos, adolescentes, serão inspirados por muitas histórias e vão ajudar a inspirar outros meninos e até mesmo os irmãos da igreja, né? Às vezes nós nos conhecemos assim, naquele estilo de eu sei quem é, né? Mas essa intimidade, conhecer um pouco mais, é uma coisa que está cada vez mais distante hoje, né? E eu acho que esse momento aqui que vocês estão criando vai contribuir para que as pessoas que nós conhecemos, né, possamos conhecê-las de verdade. Então, obrigado pelo convite, me sinto honrado de fazer parte desse primeiro episódio do podcast Connect Team. É um prazer imenso ter o senhor aqui na nossa primeira entrevista, no nosso primeiro episódio. E a gente queria saber um pouquinho mais sobre o senhor. Onde você nasceu e por onde você passou sua infância? Muito bem. Eu sempre brinco, né? Digo para as pessoas, às vezes, em alguns momentos em que eu preciso me apresentar, eu digo que sou gaúcho de pai, mãe e parteira, né? Porque eu nasci em casa, né? Foi uma vizinha que ela era parteira, o parto foi feito em casa. E ela também era gaúcha, né? Então meus pais são gaúchos do Rio Grande do Sul. E aí eu faço essa brincadeira, né? Mas eu nasci no estado do Pará. Na época, o município era uma região muito grande, né? O município de Itaituba era, na época em que eu nasci, o maior município do mundo. Hoje já foi subdividido, né, em outros municípios. Então eu nasci nesse lugar, em uma pequena localidade, uma pequena vilinha chamada Santa Luzia, às margens da BR-163. Eu nasci em casa. E aí depois, quando eu estava ali um ano e pouquinho de idade, meus pais migraram aqui para o norte do Mato Grosso, região de Peixoto de Azevedo, esse mundo ali. Eu cresci ali até os 10, 11 anos de idade, quando retornamos novamente para o estado do Pará. Lá eu terminei de crescer, né? Fui adolescente, rapaz, a minha juventude, posso dizer que passei lá. Foi lá também que aí eu, né, conheci minha esposa, me casei, enfim. Quando eu saí de lá para migrar para o Mato Grosso de novo, eu já era, né, adulto, maior de idade, casado, enfim. Essa é o meu local de nascimento, né? E passou a infância mais parte da infância no Mato Grosso, né? Foi onde eu posso dizer que conheci a igreja, né? Tive contato aí com a igreja, com o Clube Bravadores. Eu fui batizado aos 10 anos de idade. E aí, então, quando tínhamos 11 anos, voltamos para lá. E aí eu digo que me tornei adulto lá. Então, parte da infância no Mato Grosso, a juventude no Pará, e aí a parte mais adulta da vida agora de novo no Mato Grosso, já faz um tempo. Lógico que a gente passou, né? Acredito que a gente vai ter momento para falar aqui mais para frente sobre o período no seminário, no tempo de escola, de faculdade, mas esse foi por outros lugares, né? Mas de maneira objetiva a vida, assim, a minha formação como pessoa foram nesses lugares. Bom, e como era o Darcy criança e o que ele gostava de fazer? Então, eu sou o filho mais novo de todos, então assim, quando eu era menino, mais ou menos o tamanho do Miguel aqui, os meus demais irmãos já eram meio que adultos. Então eu não tinha assim, tinha a minha irmã, que ela tem um ano e pouco mais velha que eu, mas como era menina, né? Então ela acabava tendo as amiguinhas dela. Eu nunca fui assim de muitos amigos, porque eu sempre cresci em lugares vivi em lugares com pouca gente, né? A minha infância a gente morava em uma chacrinha, era nos arredores da cidade, mas era uma chácara, e eu tinha um único amigo com quem a gente às vezes brincava, jogava bola, embora eu sempre fui muito ruim de futebol, de qualquer tipo de esporte, né? A gente brincava das coisas que crianças brincam, né? Eu tenho várias cicatrizes nas mãos, nos dedos aqui, principalmente no dedo esquerdo da mão,
porque eu gostava de fabricar meus próprios carrinhos, né, de madeira, e aí sempre eu tinha um facão velho, um serrote velho, mal afiado, e aí no tentar cortar a madeira, né, acabava me machucando, sempre estava com o dedo machucado. A minha infância é assim, se você olhar de perto aqui, eu estava contando, eu acho que eu tenho umas 30 cicatrizes aqui nesse dedo, no indicador esquerdo, né, porque eu sou destro, então eu machucava o dedo direito. Mas eu, assim, sempre me considero um menino tranquilo, né? Eu não me considero que eu era um menino desobediente, alguma coisa assim, embora sempre tenha um episódio ou outro, né? Do qual a gente nem quer se lembrar, mas... mas eu acredito que fui um menino tranquilo, né? Posso dizer assim. O senhor diria com convicção que teve uma infância raiz? Posso dizer que sim, tive uma infância raiz, porque eu fui criado minha vida toda, posso dizer, no sítio, né? Quando era essa parte. E quando a gente voltou, aos meus 10, 11 anos de idade, e minha família retornou para o estado do Pará, lá era mais recluso ainda, porque a gente não vivia nos arredores de uma cidade. Nós morávamos em um sítio, uma propriedade a dezenas de quilômetros, né, da povoação mais próxima, pode dizer assim. Você tinha os vizinhos logo, tem aqui a fazendinha de um aqui, a terra do outro ali. Então, assim, os encontros, né, nesses lugares acabavam sendo nos finais de semana, quando o pessoal se reunia ali ao redor de um campo de futebol, alguma coisa para interagir. Mas como eu era um menino já cristão, então eu não me envolvia muito com essa turma por causa dos princípios, dos valores. Sempre tinha ali, o pessoal ia jogar bola, brigava, aquela questão de bebedeira, aquela coisa toda. Então eu acabei não me ligando a isso, né? Mas eu tive assim raiz, então desde menino, né, trabalhando, mexendo a cavalo, lidando com gado, com vaca, tirando leite. Cresci na roça, posso dizer com certeza. Bom, né? Como o senhor conheceu a igreja e com quantos anos? Essa é uma pergunta muito importante. Assim, eu posso dizer que o adventismo, ele entrou na minha família há, né, bem mais de meio século atrás, através do meu pai e alguns dos irmãos dele foram alcançados pelo adventismo quando eles ainda eram rapazes lá no Rio Grande do Sul. E aí meu pai teve um tempo na igreja, logo no começo ali da sua juventude, no primeiro casamento dele. E aí depois ele se afastou, separou não bem separou, né? Mas ele meio que se afastou da igreja, mas ele nunca deixou de estimular toda a família para a igreja e tal. E aí, né, no andar da carruagem, ele conheceu a minha mãe, e aí a minha mãe teve então os filhos, né? Eu sou o mais novo da minha mãe e também de todos os filhos do meu pai. E aí quando a gente estava morando nessa chacrinha, aí no norte do Mato Grosso, uma vizinha, me lembro até hoje o nome dela, Dona Cecília, ela trabalhava vendendo na rua remédios caseiros. E aí ela era vizinha na chacrinha e um dia ela foi lá em casa e pediu que se a minha mãe deixava ela levar eu e a minha irmã na igreja. Mas eu era menina, eu tinha de 6 para 7, 8 anos de idade, eu não tinha noção de que igreja que era. E aí ela nos levou na igreja. Quando eu chego na igreja, eu fiquei assim meio surpreso, porque eu encontrei ali os meus irmãos por parte de pai, que já eram pessoas adultas, casadas, tinham seus filhos, né? Eu tenho vários sobrinhos que são mais velhos que eu, né? Eu já nasci tio, já pensou, Miguel? Você nasceu tio, como é que pode, né? Enfim, e aí uma das minhas irmãs, a minha irmã mais velha de todas, Iraci, o nome dela, acho que ela olhou para mim ali, para minha irmã, e acho que tiveram ali de repente um estalo na mente e pensaram assim, né? Bom, nós não somos da mesma mãe, tinha naquele tempo ainda uma certa distância, podemos dizer assim, porque a minha mãe não era a primeira esposa e outras circunstâncias. Mas eu vejo isso na minha mente de criança, nas minhas lembranças. Mas o que ela fez? Ela meio que, posso dizer assim, que me colocou embaixo do braço, se a gente pode dizer assim, e ela me discipulou. Ela era professora da classe dos juvenis, ou dos primários, na verdade, primeiro. E aí ela me colocou na salinha dela, sempre me colocava para passar a carta missionária, para contar alguma coisa. Ela era diretora do Clube de Bravadores, e aí então ela me inseriu no clube, e foi conduzindo, e eu comecei a me envolver com a igreja, e tendo sempre o apoio, tendo sempre o suporte dessa minha irmã. Lógico, tem outros irmãos, mas eu não tinha tanto contato com eles naquela época, era com ela com quem eu tinha mais contato, até porque ela era a professora da minha unidade na Escola Sabatina, e também era diretora do clube, que eu fazia parte. E aí eu fui batizado, nesse processo, sendo influenciado, fui batizado aos 10 anos de idade.
né? Então eu conheci a igreja aí com 7, 8 anos de idade, fui batizado aos 10 anos e estamos aí, né? Até hoje. Já é desde infância, então? Sim, é lógico, né? Que como qualquer adolescente, qualquer jovem, a gente tem as fases, né? Aquela fase em que parece que Deus não existe, que você vem na igreja às vezes meio obrigado, e para onde a gente foi morar, nós não tínhamos, vamos dizer assim, uma igreja com jovens, com adolescentes. Eu era o único adolescente da igreja. Então foi assim bastante difícil, porque você quer se sentir inserido, você quer ter amizades, você, enfim, né, começa a vontade de querer namorar e aquela coisa toda. E aí, então, isso acabou sendo um momento, posso dizer assim, de baixa espiritual na minha vida. Mas eu nunca digo assim que eu saí da igreja, em nenhum momento. E aí, então, quando eu tinha ao redor dos meus 16 para 17 anos, eu entendi que eu precisava realmente de uma decisão, de me firmar de verdade na igreja. E aí, então, foi quando eu visitando, eu já estava maiorzinho, então eu tinha mais liberdade para viajar. O distrito, né, do qual a nossa igrejinha do interior fazia parte, era 160 quilômetros da cidade. Hoje não parece tanto, mas naquele tempo, quando a estrada era toda de terra, e às vezes nos períodos de atoleiro, você gastava 2, 3 dias para fazer esse período de viagem. Hoje é tudo asfalto lá, né, você faz aí em 2 horas e meia. E aí então eu fui na cidade e fiquei um final de semana. Eu sempre ia para resolver alguma coisa, fiquei no final de semana e resolvi ir na igreja central do distrito. E no dia que eu fui na igreja, eu conheci a minha esposa. E aí começamos ali uma intenção de amizade, namoro e tal. E aí eu comecei a ser mais assíduo na igreja, né? Eu sei que às vezes as pessoas acham que não, né? Mas um relacionamento ajuda muito a afirmar as pessoas, né? Porque a pessoa coloca, né, como propósito estar ligado ao outro. E a gente entendeu que se a gente quisesse ligar um ao outro, a igreja deveria fazer parte da nossa experiência. E aí era impossível ir vê-la e não ir na igreja, porque ela morava na rua de trás da igreja. Então a gente tinha essa proximidade. E aí então, né, como eu disse, né, eu sempre permaneci na igreja, tive meus momentos, né, de frieza, como qualquer jovem, como qualquer adolescente. Mas eu digo o seguinte, que a minha experiência no batismo foi tão forte que ela me marcou. Ela me marcou de tal modo. Eu sempre tinha assim, eu sabia que eu estava fazendo errado, eu sabia que eu estava, mas era como se eu fosse, sempre digo, né, um cachorro preso em uma coleira, né? Ou naquele arame que às vezes o cachorro fica indo e voltando assim no quintal da casa, né? Então eu me sentia às vezes assim, né? Eu às vezes ia para um lado, ia para o outro, mas eu tinha algo que me prendia, algo que não deixava que eu fosse. É tanto que eu não aprendi a beber, não aprendi a fumar, não aprendi a usar droga, nunca assim me senti inclinado para essas coisas, louvo a Deus por isso. E acredito que foi muito mais fácil para que eu não me desviasse de uma vez, porque eu acabei não tendo vínculo com essas coisas, né? Entre esses períodos e fases de frieza na igreja, a exclusão, havia algum tipo de exclusão por parte dos adultos para menores? Então, o que acontece? Como nós vivíamos em uma igreja muito pequena no interior, a gente sentia a preocupação dos irmãos mais velhos, né? A preocupação que eles tinham. Mas ao mesmo tempo, né, eu posso dizer que eu vivia uma igreja que ela acabava não perseguindo, vamos dizer assim, nesse sentido de estar ali atento, se vamos excluir, se não vamos, porque eu via mais os adultos preocupados já naquele tempo, né, em preservar o pouco que tinha, né, mantê-los ali, apesar daquela ideia, melhor estão frios, estão, né, de repente ali instáveis, mas é melhor que eles estejam assim e estejam na igreja do que de uma vez por todas no mundo. Então eu tive a alegria de viver, posso dizer assim, a bênção de viver em uma comunidade da igreja que, embora pequena, que já tinha esse discernimento, né? E eu sempre digo hoje, né, às vezes como igreja, nós não podemos, os adultos, né, nós não podemos esquecer que nós fomos adolescentes um dia, né? Que nós fomos crianças um dia, que a gente passou por essas fases também, e que saber que são fases, né? Que é uma fase
para o adolescente, ele precisa ser acolhido nessa fase, ele precisa ser trazido para perto. É importante que o adulto entenda que o adolescente vive conflitos. Todo adolescente vive conflito. Os que viveram, os adolescentes do passado, viveram seus conflitos. Vocês, na fase, vocês vivem os conflitos de vocês. E a única coisa que tem em comum é que toda adolescência tem conflitos. Agora, os tipos de conflitos são diferentes. Porque o mundo em que um cresceu, em que um viveu, é diferente daquele que o outro vive. Então, as seduções, os assédios que um teve em um tempo, às vezes é diferente daquele que o outro tem. Então, a gente precisa ter, né, essa cautela, ter esse cuidado, porque é uma fase que precisa de acolhimento. É lógico que precisa de direção, às vezes uma mão mais dura, né, como é que se fala, pouco de rigidez em alguns contextos, mas é muito importante ter o adolescente e o jovem se sentir que ele é importante, que ele é acolhido. E seja na parte infantil ou na adolescência, na juventude, o senhor consegue saber se teve alguma primeira experiência com Deus ou com o Espírito Santo? Muito bem. A gente vai colecionando algumas, né, no andar da carruagem. Eu me lembro, assim, de quando eu era criança, na minha infância, a gente começa a ser envolvido nas questões espirituais. E eu lembro de um momento em que eu estava com dificuldades, né? Me pediram, né? Me deram a ideia me falaram que eu precisava memorizar o Pai Nosso. E eu não estava conseguindo, eu não conseguia. Não sei porquê, e eu não conseguia. E eu sei que uma noite eu tive um estalo, assim, de choro, de desespero, de angústia, porque eu não conseguia memorizar o Pai Nosso. E aí o meu pai chegou em casa à noite, eu estava chorando, e ele perguntou: o que esse menino tem, por que está chorando? E a minha mãe disse assim: é porque ele não está conseguindo memorizar o Pai Nosso. Aí foi assim um momento até comovente lá em casa e tudo isso, enfim. Mas eu julgo assim que na minha jornada, na minha caminhada com Deus, ela tem sido uma crescente. Eu digo para vocês que, assim, eu até posso dizer que o meu entendimento e a minha compreensão sobre quem Deus ela foi amadurecendo com o passar do tempo. Mas assim, de maneira objetiva, falando para vocês, eu posso pensar assim em uma questão de conversão, no sentido de entender quem é Deus e como funciona isso, foi quando eu estava no 3º ano da faculdade de teologia. Eu sempre tive muito medo, muita preocupação, muita insegurança, a minha vida inteira, muita insegurança em relação à salvação. Muita insegurança. Porque eu sou humano, eu me conheço, sei das minhas falhas, dos meus fracassos, da minha fraqueza, dos meus altos e baixos. E eu, constantemente, eu tinha assim, por períodos, né, em que eu, vamos dizer assim, me mantinha espiritualmente bem, eu até sentia uma certa tranquilidade. Mas, volta e outra, acontecia, né, alguma situação e eu, então, passava a me sentir a pior pessoa do mundo e achar, então, que agora tudo ia começar a dar errado, que tudo ia despencar porque eu tinha falhado. E aí eu vivia com essa angústia, com essa insegurança. E aí um dia, na sala de aula, saudoso pastor Luiz Nunes, que foi nosso professor, ele já era aposentado de alguns anos e ele dava aula, ele não precisava mais trabalhar, né, mas ele dava aulas e ele foi uma bênção, porque em uma aula dele ele fez uma ilustração que me fez entender, e a partir daquele momento, então, eu entendo assim que foi o meu real encontro com o verdadeiro Jesus, quando ele disse assim, que ele usou a seguinte ilustração, falou assim: a salvação não é igual a um jogo de ping-pong, porque a bolinha do ping-pong vai para um lado, outro, um lado, outro, um lado, outro, não é salvo, perdido, perdido, salvo, salvo, perdido, perdido, salvo, agora eu estou salvo, agora eu estou perdido, perdido, salvo. Às vezes a gente tem, né, aquela ideia, até a gente fala do último momento da vida da pessoa, né? Se ela se arrepende no último momento e tal, papapá. Embora isso pareça muito bacana e muito bonito, essa ideia da esperança até no último momento, mas ela tem um outro lado. Quer dizer que se a pessoa vive uma vida errada inteira e lá no último momento ela se arrepende, quer dizer então, por outro lado, que a pessoa pode ver uma vida correta a vida toda, lá no último momento ela deu uma vacilada e aí está perdida. Porque seria mais ou menos a mesma coisa, né? Um pensamento seria o contraponto do outro. E aí ele até usou, né, uma ilustração que ele dizia assim, né?
Exatamente isso, que a pessoa ali, uma pessoa crente e tal, e aí de repente lá na rua ele comete um pecado e aí vem um caminhão e atropela ele e mata ele. E ele havia cometido um pecado ali um pouquinho antes. E aí ele fez a pergunta na sala de aula, né, lotada de alunos ali, se preparando para o ministério pastoral. Ele disse assim: e aí, morreu salvo ou morreu perdido? Fez essa pergunta, eu fiquei assim, sabe, muito atento. E aí começa um dizer: morreu salvo, outro, morreu perdido. E aí então ele usou, né, algumas explicações e dizendo, né, explicando como funciona. E aí então, a partir daquele momento, eu entendi que a salvação, ela, o que ela depende de mim? Ela depende da escolha que eu faço, da decisão que eu tomei de aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E a partir disso, então, eu vou entrar em uma luta, eu vou entrar em uma batalha contra o pecado. Umas eu vou ganhar, outras eu vou perder, na questão da minha conduta, na questão do meu comportamento. Mas o preço da minha justificação não é pago pelos meus acertos, pelas vezes em que eu acerto. O preço da minha salvação foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, quando eu entendi isso, foi como se assim se tirasse uma montanha das minhas costas. E aí eu passei a viver a minha fé e o meu cristianismo de maneira mais tranquila, de maneira mais leve. Eu não deixei de lutar contra as minhas fraquezas e contra as minhas falhas, de maneira nenhuma, porque eu entendo que fazer aquilo que é certo é a nossa obrigação fazer. Nós somos criados para fazer coisas boas. Deus nos planejou para fazer boas coisas, e quando a gente faz boas coisas, nós é que somos abençoados, né? É lógico que Deus não ganha e nem perde quando eu pratico uma boa obra. Quem ganha sou eu, e quando eu deixo de fazê-la, quem perde sou eu também. Então eu entendi que o preço da minha salvação não dependia dos meus acertos, mas dos acertos, ou melhor dizendo, do grande acerto de Jesus na cruz do Calvário. Então eu acho que de todos os momentos da minha trajetória cristã enquanto criança, né? Lógico, o dia do meu batismo foi um dia muito significativo, que marcou muito, já mencionei isso aqui para vocês. Eu mencionei o momento aí tentando memorizar o Pai Nosso para orar, e esse momento então, eu tenho outros, né, mas esse momento na sala de aula, eu falo que ele é significativo porque, eu explico, desculpa me delongar nisso aqui, porque eu já era um estudante de teologia, eu estava no 3º ano da faculdade, tinha passado da metade do curso. Eu supostamente ia pregar de salvação para as pessoas e eu mesmo não tinha certeza e esperança, ou vamos dizer assim, uma tranquilidade em relação à minha própria salvação. Então isso foi algo que me marcou por isso, porque quando eu entendi, quando caiu a ficha, isso me trouxe paz. Então quando eu falo de salvação, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, falar de graça, de misericórdia e perdão, é porque isso foi importante na minha experiência. E eu imagino que tem muitas pessoas que vivem a mesma angústia que eu vivia. Então eu, né, tenho me proposto a ser um pregador da graça e da misericórdia de Cristo, porque Ele é o único que pode realmente pagar essa conta e nos ajudar a viver uma vida plena, uma vida correta diante dEle. E quando a gente cair, a gente pode continuar tendo esperança, porque Ele pagou, é Ele que paga a conta e não a gente. Em que momento o senhor se sentiu mais conectado com Deus? Então, essa questão da conexão com Deus, eu penso que ela parte muito do momento em que a pessoa está vivendo, porque o relacionamento, todo relacionamento, ele é pautado, vamos dizer assim, na necessidade da companhia um do outro. Eu vou usar, né, uma ilustração humana para tentar explicar isso. Minha esposa e eu somos só nós dois, né? A gente não tem filhos, não tivemos a oportunidade de tê-los. E a gente vai completar agora esse ano 20 anos de casados. E às vezes eu fico pensando, às vezes vem, né? A gente até conversava eu e ela esses dias sobre isso, que quando sobe à mente a possibilidade, ou assim, a gente sabe que isso é possível de acontecer, em que algum momento vai acontecer, de um perder o outro, assim, causa uma sensação, um sentimento muito ruim. Porque a gente, eu até falo, eu não consigo mais imaginar a minha vida sem ter a companhia dela. Então, desse modo, desse ponto de vista, o que eu digo? Eu digo que o relacionamento com Deus, ele vai nessa direção. Você começa a se relacionar com Deus, você começa a ter amizade com Deus, e aí, talvez, dependendo da circunstância em que você está vivendo, você vai ser levado a conversar mais com Ele, a passar mais tempo com Ele, e outras vezes, menos tempo. Então, quando é que a gente passa mais tempo com Deus? No momento que a gente, de repente, está com um momento de angústia, um momento de luta, de batalha.
Mas essa necessidade, né, essa vontade de estar com Deus, essa proximidade com Deus, eu acho assim que eu posso dizer assim que eu senti de uma forma muito, muito próxima, muito real, Deus abrindo uma porta aqui, conduzindo coisa ali, foi quando eu tive que acompanhar a minha irmã, uma das minhas irmãs. Ela é a mais velha da minha mãe, né, de pai e mãe, nós somos em 4, eu tenho outros irmãos, como eu mencionei, que são por parte de pai, mas de pai e mãe ela é a mais velha. Ela contraiu leucemia, e quando a gente descobriu, assim, saímos pelo mundo procurando tratamento, e na metade da viagem, né, inclusive nós estávamos vindo para Cuiabá, mas o voo ia fazer algumas escalas por outras capitais do Brasil, uma delas era Manaus, e aí num dos trechos do voo ela teve um derrame, alguma coisa assim, a gente teve que descer do avião direto para a ambulância, hospital e tudo, e ali foi um dos momentos assim mais angustiantes que eu já vivi, mas nesses momentos eu podia ver a mão de Deus conduzindo, abrindo portas. O momento foi de angústia, mas eu nunca me senti sozinho. Nunca me senti sozinho. Eu tive a certeza da presença de Deus conduzindo situações, né? Enfim, em outro momento eu talvez possa contar mais detalhes para vocês, mas assim, coisas, às vezes a gente pode pensar, né, na questão de uma cura, né? Que seria talvez aquilo que a gente queria, né? Um milagre de uma cura. Mas esse não foi o milagre que Deus fez, mas Ele fez vários outros, mostrando que Ele estava com a gente naquele momento difícil. Eu nunca tinha viajado de avião, eu nunca tinha saído do lugar que eu estava para uma capital, para um lugar grande, e de repente estava eu ali e minha irmã morta. E aí então foi um momento assim muito crítico, mas Deus foi conduzindo, abrindo portas, colocando pessoas, né, que nos ampararam, que nos cuidaram, que nos ajudaram, e, né, enfim, então eu acho que esse foi o momento assim mais difícil, e foi o momento que eu mais senti de maneira assim real a presença de Deus conduzindo a minha vida. Deus nos acompanha nos momentos mais cruciais da nossa vida, que a gente mais precisa da ajuda dele. Ele estende a mão pra gente, e em situações até a gente recusa. Em toda a sua carreira, estudar teologia, o senhor se sentiu chamado por Deus para se tornar pastor? Foi uma construção desde pequeno? Como funcionou? Então, essa é curioso, Carlos, é que depois que você inclusive já está no ministério, as circunstâncias, às vezes as lutas, os dilemas, nos leva a fazer esse questionamento para nós mesmos. Quando foi que isso aconteceu? Que jeito que isso aconteceu? E lógico, eu tive meus momentos de crise, tanto no período do seminário, quanto antes, né, de ir, porque é uma decisão muito, vou dizer assim, muito drástica, né? Porque qualquer outra área que você faça, se uma oportunidade se fecha de trabalho, de emprego, de alguma coisa pensando assim, você pode procurar outro lugar. O ministério, do modo como ele funciona hoje na igreja, ele é uma oportunidade única, né? Então, hoje, raramente, por qualquer razão que seja, que alguém deixa o ministério, ou ele seja, vamos dizer assim, retirado do ministério, ele não tem possibilidade de voltar. Então, é algo assim que é uma decisão realmente muito forte, muito drástica. Mas o que acontece? Se foi uma construção, em certa parte foi uma construção, porque foi assim, meu pai conta que quando ele soube, né, recebeu a notícia de que minha mãe havia engravidado de mim, meu pai já estava com quase 50 anos de idade. Então, ele se preocupou muito, porque ele inclusive acreditava que não viveria tempo suficiente para me ver me tornar adulto, maior de idade. E aí então ele fala que de todos os filhos, acabou que eu fui aquele por quem ele mais orou, porque ele estava no garimpo, minha mãe estava lá no sítiozinho onde nós morávamos, onde eu nasci, e ele estava lá trabalhando 1 mês, 2 meses fora de casa, trabalhando, tentando reunir ouro, recursos,
para vir tomar a minha mãe, levar para a cidade para que eu pudesse nascer. Fizeram as contas, os cálculos, vai nascer mais ou menos em tal data. O problema é que eles erraram as contas, né? E quando ele chegou, eu já estava com 15 dias de nascido. Mas nesse período, né, não era um período de comunicação tão fácil como se tem hoje, né? As pessoas se comunicavam por rádio amador, mas raras pessoas tinham rádio amador. Então, você não tinha uma comunicação instantânea como a gente tem hoje, né, com internet, com WhatsApp, essas coisas. Então, ele só foi descobrir realmente que eu tinha nascido quando ele chegou em casa. Mas ele estava lá e ele contava, né, meu pai já faleceu, e ele contava que ele ia todos os dias, ele tinha um lugar no meio do mato, na selva, onde ele ia e ele orava. E em uma das orações que ele fez, das orações ele dizia que ele não ia me forçar, mas que se eu sentisse o desejo, ele iria fazer tudo o que estivesse ao alcance dele para que eu me tornasse um pastor. Eu cresci ouvindo isso, e eu não nego que isso marcou a minha vida, que isso me influenciou e que contribuiu com certeza significativamente para a minha decisão. Mas quando eu me tornei um adolescente, a última coisa que eu queria ser era o quê? Era ser pastor, era a última coisa da lista. Aliás, nem estava na lista, né? Eu tinha feito vários outros planos para várias outras coisas, mas as coisas, a vida foi seguindo e eu já estava casado. Aconteceu esse episódio então em que perdemos a minha irmã, e esse momento também marcou. Essa experiência que eu vivi com Deus, ela marcou muito, e ali então, no meio nessa circunstância, eu me senti, vamos dizer assim, chamado. E aí então começou uma jornada de preparo, porque eu tinha parado o ensino médio. Tinha terminado o segundo ano, não tinha feito o terceiro, casei e fui trabalhar, seguir minha vida, tentar ganhar dinheiro, seguia de modo normal, comum e corrente. Então eu tive que fazer não parei de trabalhar, logicamente, porque eu era um homem casado, tinha que sustentar a casa, mas eu trabalhava, estudava, terminei o ensino médio e fui me preparando então para ir para o seminário. E aí, nesse processo então, a gente foi. Mas o chamado é uma coisa, assim, de certo modo, bastante subjetiva, porque é você que se sente chamado. Você pensa, por exemplo, Abraão. Deus falou: Abraão, sai da tua terra e vai lá para o lugar que eu vou te mostrar. Quantas pessoas ouviram isso? Só Abraão. Teve uma multidão de gente que seguiu ele? Seguiu. Por quê? Porque ele era o chefe da turma ali. Quando Deus fala: Abraão, pega o teu único filho, vai lá e sacrifica ele. Quem que ouviu isso só? Só Abraão ouviu. Se ele conta isso para Sara, com certeza Sara não ia deixar a coisa acontecer. Então, a gente se sente chamado. Só que no modo como as coisas funcionam, quem é que comprova ou, vamos dizer assim, valida o seu chamado? É a igreja, os irmãos, a organização da igreja, que reconhece nas ações, no trabalho, no preparo do seminário, que você foi chamado. E aí então fazem esse chamado oficial para que você venha servir, né? E isso é uma situação às vezes um tanto complexa, porque essa questão de a gente às vezes sentir necessidade de provar. E eu passei por essa fase em que eu me sentia chamado, mas eu percebi assim, mas eu tenho que dar provas desse chamado. E isso traz um certo sofrimento. Traz um certo sofrimento pra gente, porque coisa muito difícil da vida de uma pessoa, você tem que ficar dando provas de alguma coisa para todo mundo todo dia. E isso cansa com o tempo. Então hoje, qual é o meu ponto de vista? Eu me sinto chamado, e o meu chamado eu sinto que ele vai além da função que eu ocupo hoje. E essa concepção ela vem do que Paulo fala, eles falam isso na carta aos Coríntios, que o chamado de Deus é irrevogável. Então, o chamado ele vai além de uma função, né? Eu tenho um chamado, cada um de vocês tem um chamado. Talvez o chamado de vocês não seja para ingressarem no ministério pastoral, mas estando em uma função pastoral ou não, esse chamado precisa ser cumprido. Então, hoje eu digo que vivo com mais tranquilidade em relação a isso, porque eu já não me preocupo mais em dar provas desse chamado. Eu me preocupo em acreditar nele e fazer aquilo, me dedicar àquilo que eu acredito
que a igreja, naquele exato momento, naquela circunstância, é o que ela precisa. Porque às vezes nós, nessa ideia de tentar provar que a gente foi chamado, a gente tenta dar evidências agradando a opinião de um ou a opinião de outro, para que você possa validar. Então, tipo assim, se a Safira estiver contente comigo, então o contentamento dela é a prova de que eu fui chamado. Em um tempo eu já cheguei a ver isso dessa forma, mas hoje não mais, né? Hoje eu vejo o seguinte, que eu vejo o cenário, as circunstâncias em que a igreja se encontra, e eu dedico os dons e talentos que tenho para tentar melhorar a igreja naquele aspecto, para melhorar os membros naquela circunstância. Mas já encontrei situações em que as pessoas não pensam do mesmo jeito, que elas não ficam felizes, mas ainda assim eu sigo. É lógico que eu não tenho o perfil de ser um autoritário, de querer impor as coisas na marra para ninguém, querer obrigar a igreja a fazer as coisas, mas eu vejo o chamado dessa forma hoje, como cumprir a vontade de Deus, do modo como eu a vou percebendo na dinâmica da vida, sem estar mais sofrendo se alguém estará validando isso ou não. E isso foi o que me trouxe, vamos dizer assim, saúde emocional, né? No momento em que a gente você vai vivendo, às vezes a pressão, as expectativas, a gente não percebe, elas vão adoecendo a gente. Um fardo, uma carga enorme. Então eu me consultei com um psiquiatra, fiz terapia com psicólogos, e no processo então eu consegui me curar disso, se posso dizer assim. Então é isso. Agora a pergunta que eu estou mais curiosa para saber: por que o senhor optou pela Igreja Adventista? Muito bem. Então, eu posso dizer que a família, né, teve uma grande influência no processo, logicamente, porque a minha família, como eu disse para vocês mais ao início, né, meu pai, ele conheceu o Adventismo quando ele era um jovem, né, 16, 17 anos de idade. E aí, então, lógico que isso foi passando. Mas quando você chega, você acaba entrando em contato com pessoas de outras denominações, né, e aí você começa a refletir, né, uma coisa que até ao estudar, né, uma disciplina que a gente tem, não sei se ainda tem na grade seminário, mas na época que eu fiz tinha, que são as religiões comparadas, né? E alguém fez uma pergunta muito lógica um dia, e ela, né, se eu tivesse nascido no Afeganistão, será que eu seria um adventista? Será que eu seria um cristão? A resposta óbvia e objetiva é que muito provavelmente não. Por quê? Porque a gente sofre a influência do meio em que a gente vive, da família, né? Então, a pessoa que nascem aqui, ou muito provavelmente, elas vão se identificar como cristãs, porque elas cresceram em um contexto cristão. Só que vai chegar um momento da vida, em que você precisa ter, vamos dizer assim, uma certeza de quem você é, do que você acredita. E aí isso exige até uma certa coragem para você questionar tudo o que lhe foi ensinado, questionar tudo o que você acreditou durante toda a sua vida. Tem gente que acaba meio que se rebelando nesses momentos, né? E resolve assim, eu não vou acreditar em nada e tal. Eu acho que esse não é o caminho. Então o que aconteceu? Eu resolvi que eu precisava encontrar provas e evidências, não era para convencer outra pessoa, era para convencer a mim mesmo, porque eu não posso, eu acho que seria uma fraude se eu estivesse tentando convencer a pessoa de uma coisa que eu mesmo não acredito, que eu mesmo, só porque meu pai foi isso, meu irmão foi isso, minha mãe foi isso, não. Então, desde que eu comecei a entrar na igreja, que eu tive meus momentos de adolescência e tudo, mas eu acho que quando eu tive mais contato com o mundo fora do meu mundo, isso foi que me levou a questionar, entender que eu precisava questionar a minha fé, para eu ter certeza de que eu não estava enganado e nem me enganando a mim mesmo. E aí, quando a gente vai estudar, né, e aí é um ponto que acho que a tua pergunta é muito importante, Safira, porque é o seguinte: quando a gente pensa naquilo que seria, vamos dizer assim, as crenças de uma pessoa, uma pergunta precisa ser feita antes: em que as suas crenças se baseiam?
Então, se nós entendemos que a Bíblia, e a minha está até aqui bem judiadinha, né? Eu gosto dela, não quero desfazer, porque quanto mais você usa, melhor ela fica, né? Mas a Bíblia é o seguinte: se nós vamos entender que a Bíblia é a nossa regra de fé, ela é a base, então aí é difícil você migrar ou ir para outros caminhos que não o que a gente está, pelo fato do que a Bíblia apresenta. Agora, se eu vou partir do ponto de vista que se tem por aí, não, o Antigo Testamento é uma coisa só para judeus, o mundo cristão é só o Novo Testamento. Se eu for então partir para a ideia, não vou usar a Bíblia como regra de fé, eu vou usar o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Eu vou usar, sei lá, qualquer outro livro sagrado de qualquer outra religião. Então, qual que é a base? Então, de maneira objetiva, se eu acredito que a Bíblia ela é a palavra de Deus, que ela é a regra de fé, então usando a Bíblia como base, aí não tem como, né? Então, qual foi o momento? Eu não sei precisar aqui assim uma idade, uma época específica, né? Mas foi na minha juventude, quando eu me propus a provar para mim mesmo se eu estava certo ou se eu estava errado nas minhas convicções. Porque é verdade, a gente tem as convicções, mas às vezes alguém pode chamar isso de incoerência ou de hipocrisia, mas eu prefiro chamar isso de fraqueza da humanidade, as falhas da humanidade. Nós sabemos o que está certo, às vezes não conseguimos vivê-lo, mas o fato de que a gente não consiga viver não significa que nós estamos negando aquilo que está aqui. Aí é um ponto que eu acho que a gente tem que destacar, até para aqueles que vão ouvir aqui a nossa conversa, que é o seguinte: o fato de que você não consegue viver algo não é justificativa para que você rejeite aquilo dali, para que você questione aquilo dali. Não, está escrito aqui, está dito desse jeito, o problema não é Deus, o problema não é a Bíblia, o problema não é as normas que Deus estabeleceu, o problema sou eu, né? Mas na minha luta, na minha jornada, esse aqui é o meu alvo, essa é a minha meta, esse é o meu objetivo. Porque eu penso que o cristão ele está em uma caminhada, em uma crescente. Aquilo que é fácil para um é o difícil do outro, mas nós temos que entender isso. A Bíblia é a regra, ela é a norma. Então, o fato de que eu não esteja conseguindo viver plenamente as orientações que ela me dá, não quer dizer que isso é uma razão para eu questioná-la. O problema não é ela, o problema é eu, né? Então, nessa circunstância, na minha juventude ainda, eu entendi que eu precisava provar isso. E por que foi nesse período? Porque eu acho que é o período que a gente mais é assediado por muitas teorias, por muitas ideias, e às vezes a gente quer seguir um caminho mais fácil, quer algo que nos apresente menos restrições, né? E eu acho que a gente precisa ter cuidado com isso, para não pautarmos a nossa vida, ou melhor, vou refazer a fala aqui, para nós não pautarmos as nossas convicções pelas nossas vontades. Tá certo? Então é o seguinte: não, eu penso assim, eu acredito assim, tá? Mas você pensa assim, acredita assim só porque isso é de acordo com o que você gosta? Eu acho que está errado. Eu acho o seguinte: as minhas convicções são essas, a minha vontade é aquela, eu gosto daquilo, eu prefiro aquilo, mas o certo é isso. Essa é a minha convicção, e o meu alvo é que a minha vida se torne igual às minhas convicções. A gente não cair nessa armadilha de que a minha convicção é o reflexo do que eu gosto. A gente não pode esse caminho, porque a Bíblia, né, é muito clara em assegurar que o coração do homem, né, é enganoso, quem o conhecerá? Então, é isso aí. Muito bem. Foi difícil estudar em um orfanato? No internato, você quer dizer? Isso, né? Muito bem. Então, como eu já fui para o colégio casado, então os casados não ficam no internato. O internato era uma exigência, pelo menos o primeiro, o segundo ano, alguma coisa assim, o semestre, para aqueles que eram solteiros. Então esses eram, por regulamento, obrigados a ficarem ali dentro, né, do internato. Então a gente morava fora do colégio, né? Então aqueles que eram internados no internato moravam dentro, eu morava fora, porque era casado, então tinha a minha própria casinha ali alugada e eu morava ali fora. E as dificuldades, elas são muitas nesse período, né? Porque você está ali estudando, né? Precisa trabalhar, pagar a faculdade, se sustentar, pagar aluguel. Foi um momento de muitas lutas, mas foi um momento também
para perceber de maneira muito significativa, né? A bondade de Deus, a condução de Deus, as bênçãos dele, o cuidado dele. Eu acho que foi, sempre digo, né? O deserto, ele é uma grande oportunidade na vida de uma pessoa. O deserto é o lugar onde a pessoa pode ver o pão caindo do céu, é o lugar onde ela pode ver a água sendo tirada da rocha, é o lugar onde ela pode ser coberta pela nuvem, né, durante o dia, pode ser aquecida pela coluna de fogo à noite. Então o deserto, né, às vezes a gente não pensa nisso, mas o deserto foi uma forma que Deus usou para se revelar, para revelar o cuidado dele, o amor dele, a companhia dele ao povo de Israel. Se eles tivessem ido direto para a terra que manda leite e mel, eles não teriam vivenciado as experiências que eles viveram. Então eu acredito que isso, e aí fica aqui algo que eu digo para vocês que são jovens, né, e que tem aí muito pela frente, e às vezes desafios, né, quando desafios se apresentam, e às vezes algumas coisas parecem difíceis, algumas coisas que vão ser mais sofridas, eu acho que ninguém quer sofrer, mas a gente não pode ter medo disso. Se abrir a oportunidade, mesmo que ela esteja associada a desafios, a gente precisa encarar. Por quê? Porque é lá que você vai ter oportunidade de viver essas experiências com Deus. Onde você fez a faculdade? Então, eu comecei a minha faculdade na Universidade Adventista da Bolívia, lá em Cochabamba, na Bolívia, no ano de 2009. Estudei lá os anos 2009 e 2010. E aí, então, no final ali, na metade, na verdade no início do ano 2010, para ser mais preciso, eu descobri que devido à questão de legislação, né, a validação de uma graduação no exterior, no Brasil, hoje está muito mais fácil, naquele tempo era muito mais complexo, então era algo dificultoso. E aí eu sempre fui assim meio precavido, posso dizer, né? Então eu não me senti confortável. Falei, não, eu vou terminar a faculdade, depois vou ter que ficar quebrando cabeça, indo para um lado e outro, para fazer essa graduação valer no Brasil. Porque se ela foi lá, mas não é aqui, então tipo, eu voltaria para o Brasil. Né? E aí então eu resolvi prestar o vestibular, eu fiz para o NASP na época, fiz para o IAN, que agora é a Faculdade Adventista do Nordeste. Passei na primeira fase do NASP, a segunda fase tinha que vir no Brasil para fazer entrevistas e coisas, mas eu também passei para o IAN, porque como o IAN não precisava dessa entrevista, então eu resolvi ir para a Bahia, né? E aí eu fiz mais 3 anos de estudo lá, e tive um ano, né, que a gente trancou para ser missionários fora do Brasil, né, enviado pelo colégio. Mas então eu comecei na Bolívia e eu me graduei lá na Faculdade Adventista da Bahia, no Nordeste. Com essa vida de internato e dedicação à igreja, como conheceu sua esposa? Muito bem. Então, eu mencionei agora há pouco, né, eu conheci minha esposa na igreja que era central do nosso distrito, igreja sede do nosso distrito. Eu tinha 17 anos quando eu a conheci e ela tinha 14. Nós éramos 2 adolescentes, né? E quando eu tinha 19 e ela 16, nós nos casamos. Então esse ano agora, no dia 6 de agosto, a gente vai completar 20 anos de casados. Então toda essa jornada de estudos, Bolívia, Bahia, ir para fora do Brasil como missionário, a gente fez isso aí tudo junto. Então a nossa jornada de preparo ao ministério, eu digo até que ela começou antes, né? Porque enquanto nós estávamos ali casados, né, nós éramos líderes da nossa igrejinha local, lá onde a gente vivia. Então eu era o diretor do grupo, ela era a professora ali do Ministério das Crianças, o diretor do Ministério Infantil. Na verdade era uma unidade só, ela cuidava das crianças ali. Enfim, a gente desenvolvia, né, a atividade de liderança na igreja antes de ir estudar. Então, de certo modo, até, né, o ministério é uma continuidade de algo que a gente já fazia antes de começar a estudar, né? Então a gente se conheceu antes, eu já fui casado para o seminário estudar. Como acontece com a maioria, né? A maioria dos estudantes de teologia na minha época, eles eram casados. Eles já iam casados, alguns com filhos, crianças, outros filhos adolescentes, né? Eram várias famílias ali que estavam se preparando. Tudo bem. Quais os desafios que o senhor e sua esposa enfrentaram ao liderar uma comunidade? Muito bem. Olha, a lista é grande, viu, Miguel? A lista é grande.
quando a gente pensa nos desafios, né, de liderar uma comunidade, acho que o maior deles, vou falar desse daqui porque eu acho que é muito relevante. É importante que a igreja local entenda isso, que a igreja como um todo entenda isso. Existem diferentes expectativas, se a gente pode dizer assim, da igreja local em relação ao pastor e as expectativas que a organização da igreja tem. Porque às vezes a gente olha e entende assim, que a organização da igreja, ela, pelo foco missionário que a igreja tem, a ênfase dela é na expansão, no crescimento, no plantio de novas igrejas e enfim, avançar, né? Tomar o mundo. Mas as expectativas da igreja local, não que não haja um desejo missionário de alcançar a comunidade e as pessoas, mas ele acaba sendo pelo melhoramento da comunidade, da igreja local. No caso da igreja adventista, em que a gente funciona por distritos, né, aqui no Brasil, na divisão sul-americana, o pastor tem 5 igrejas. E aí, a expectativa da organização da igreja é a mesma para todas as igrejas, mas cada uma das igrejas tem uma expectativa diferente. E aí, a estratégia ou as ações que você acaba realizando em uma, acaba não sendo muitas vezes as que você vai fazer na outra. Por quê? Porque uma tem uma demanda, às vezes outra tem outra. Então, situações em que você tem uma igreja que está ali bem arrumadinha, novinha, né, tudo funcionando, bonitinho, a igreja bem construída, tem a outra lá que está precisando quase ser refeita, né? Então, você tem uma igreja onde às vezes os irmãos estão ali animados, pregando o evangelho, as pessoas estão sendo batizadas, e você tem a outra que às vezes as pessoas não estão convivendo bem, está havendo dissensão, desentendimento, né, falta de união, porque, enfim, o inimigo ele trabalha em todas as frentes para atrapalhar a igreja. Então, os desafios eles acabam sendo muitos, por quê? Porque a expectativa institucional, organizacional da igreja sempre é a mesma, mas a igreja local, cada uma tem uma característica e a sua realidade. E harmonizar isso, às vezes não é tão fácil. Às vezes você não sabe, né? A gente tem um ditado lá no Pará que diz assim, né? Que a pessoa não sabe se come farinha ou se assovia, né? Que assoviar e comer farinha ao mesmo tempo não dá, né? Então, mas o que eu faço? Eu como farinha ou eu assovio, né? Porque ou é um ou é outro. Às vezes você não consegue, né, atender ambas expectativas, né, ao mesmo tempo. E aí essa carga das expectativas, né? Porque quando chega um pastor no distrito, sempre a igreja vai estar preocupada ou interessada de que esse pastor ele possa fazer a diferença, ele possa resolver os problemas ou as coisas. E aí a gente, né, vive com essa expectativa, mas a gente se sente limitado, porque às vezes não consegue resolver todas essas demandas, né? Então, eu acho que os desafios maiores são esses, né? Você harmonizar essas expectativas de ambos os lados e trabalhar para fazer alguma coisa acontecer, fazer alguma coisa melhorar. Ou seja, tem que comer farinha e assoviar ao mesmo tempo. Tem que aprender a fazer isso. Tem que... E esses problemas, esses conflitos conseguiram ser resolvidos com o tempo? Precisou de ajuda para isso? Em alguns casos é possível, assim, houve resolução, houve melhora, mas em outros casos não tem. A gente não consegue porque o problema já estava lá antes de a gente chegar como pastor naquela comunidade. E muitas vezes ele permanece por quê? Porque o pastor ele troca, mas os membros não trocam com a mesma frequência que o pastor. Então, o ser humano, né, a igreja ela é composta por seres humanos, por pessoas, e ninguém é perfeito, lógico, por isso que a igreja não é perfeita. Sempre digo, a igreja não é perfeita por uma razão, porque eu faço parte dela, né? Porque eu sou o pastor dela, né? Eu sou humano, eu sou falho, né? Então, a igreja ela não é perfeita por quê? Porque vocês fazem parte dela, vocês são humanos, vocês são falhos. Então, a mudança ou a melhora, ou geralmente quando você tem um problema de falta de união, de intriga, desentendimento, a solução para esses problemas é o perdão. Mas isso às vezes é uma coisa que não é fácil de ser praticado entre cristãos. E aí, como é que você consegue levar uma pessoa a perdoar a outra? Se essa é uma questão que está lá no âmago da espiritualidade dela. Então, houve situações em que as mensagens, as pregações, as ações levaram a igreja a uma contrição, a um quebrantamento e a resolução disso.
e teve outros em que não, ou seja, assim, foi como é que eu posso falar, martelar ferro frio, não houve, né, isso daí. Mas infelizmente é uma realidade, né, que se tem dentro do mundo cristão. Isso não é um fenômeno só dentro da igreja adventista. Se você conversar com pessoas de outras denominações, você vai perceber que essas coisas acabam acontecendo, né? São problemas inevitáveis. São problemas inevitáveis porque existem humanos, existem pessoas que estão ali. Então a gente precisa ter maturidade para lidar com essas coisas, saber que é assim, e não é por causa disso que o evangelho não tem o seu efeito. O problema não é o evangelho, o problema é a pessoa. São as pessoas que estão ali, que não se deixam ser transformadas, ser mudadas. O orgulho às vezes fala mais alto, né? Mas isso não invalida a obra de Jesus, não invalida a pessoa de Jesus, não invalida a pessoa do Espírito Santo, que está ali trabalhando, batendo dia e noite para tentar reverter isso aí. O fato de que eu, como pastor, não tenha tido sucesso para resolver uma ou outra situação, isso não invalida nem o meu ministério, nem invalida a obra de Deus, nem invalida o poder de Deus, porque esse é um problema pessoal. E por que eu digo isso para vocês? Porque, como até a gente viu na lição da Escola Sabatina dessa semana, que está falando sobre o grande conflito, né? Foram feitos esforços para que Satanás, Lúcifer, né, e os seus anjos, eles não seguissem avante com aquele propósito. Mas eles seguiram o quê? Até o final, ao ponto de que houve a guerra e eles precisaram ser expulsos do céu. Então, se no céu aconteceu isso, por que entre as igrejas, dentro da cristandade, isso também não vai acontecer? Uma vez que o inimigo, que fez a obra dele lá no céu, convencendo a terça parte dos anjos, ele continua aqui na terra fazendo esse trabalho, tentando fazer o mesmo que ele fez com os anjos, comigo e com vocês. Então, a gente precisa entender, para a gente perceber que, né, essas coisas não invalidam a atuação de Deus, a obra de Deus ou a validade do Evangelho, é o fato de que o Satanás está trabalhando para continuar essa obra. Então, eu vejo por esse ponto de vista. Seja um líder, um profeta, um professor de escola sabatina, ou um pastor também, todos têm que ter em comum a característica da responsabilidade e da resiliência. Tem que lidar com os problemas que aparecem no caminho dele e ainda guiar as ovelhas. Exatamente, acho que uma palavra muito importante que você usou é resiliência, né? E é importante saber que os embates, as lutas, elas vão tornando você cada vez mais resiliente, né? Então é importante isso mesmo. Como você ajuda os membros da sua congregação a enfrentar desafios pessoais e crises de fé? Muito bem, eu sempre digo que quando você está lidando com problemas espirituais, se você estiver em uma guerra espiritual, você precisa usar armas espirituais. Então, a gente precisa se cercar cada vez mais da influência das coisas celestiais. Então, quais são as armas espirituais à disposição do cristão? São basicamente três. É o louvor, o estudo da Bíblia e a oração, né? Então, se o problema é de ordem espiritual, que a pessoa está vendo dificuldade, não tem como você vencer isso se você não se convencer da necessidade de fazer uso dessas armas. Então, eu tenho dificuldade de orar, não sinto necessidade de orar, não gosto de orar. É um remédio bom. Às vezes a gente olha, um remédio, vou refazer a fala aqui. Às vezes nós não sentimos necessidade de orar por nós mesmos, porque está tudo tão bem. Não sinto às vezes... Mas eu posso me propor a orar por outra pessoa. E aí, quando você se dedica a orar por pessoas, você consegue desenvolver o hábito da oração e, mais importante, você está conectado com Deus. Então, esse é um ponto importante. Eu não sinto vontade de ler a Bíblia, não sinto vontade de estudar a Bíblia. É um fato, né, que isso acontece. Mas eu sempre digo assim, é o seguinte, a necessidade de água do organismo humano, ou melhor dizendo, refazer a fala também aqui. Às vezes os pensamentos vão mais rápido do que a boca, né? Que a língua. Beber água não é uma questão de vontade e nem de sede, é uma questão de necessidade. Às vezes, na verdade, quando você manifesta sede, é porque o corpo já está em um estado de desidratação. O certo é nem esperar sentir sede, a gente entender que eu preciso estar hidratado, eu preciso beber água. Então, estudar a Bíblia, orar, se cercar das coisas espirituais, a gente não pode entender da perspectiva da vontade. Eu preciso entender da perspectiva da necessidade.
Eu não oro porque eu gosto. Posso aprender a gostar. Eu oro porque eu preciso. Eu não leio a Bíblia porque eu gosto. Eu posso gostar de ler a Bíblia, mas eu preciso ler a Bíblia porque eu leio a Bíblia porque eu preciso da leitura dela. Eu não gosto de cantar hino, não gosto de ouvir música espiritual. Tá, mas não é questão de gosto. Isso é uma questão de necessidade. Eu preciso me cercar da influência celestial para que eu possa desenvolver hábitos espirituais e para que eu possa ter de fato a companhia dos anjos, a companhia de Deus. Porque se eu não praticar essas coisas, rapidinho eu vou estar cercado do quê? Das influências do inimigo, porque não existe vácuo nesse aspecto. Não existe um vácuo que você vai ficar num limbo, nem de um lado e nem do outro. Ou você estará sendo influenciado, cercado da influência do céu, ou você vai estar sendo influenciado pelo inimigo, e às vezes vai estar um conflito de ambos os lados ao mesmo tempo tentando te influenciar. Então é importante isso. Então o que eu tento fazer é conscientizar, né, as pessoas disso. Não espere ter vontade. Entenda que é uma necessidade. E aí é lógico, né, em várias demandas, né, a questão do aconselhamento, quando a gente é solicitado, né, às vezes as pessoas estão passando por uma crise familiar, alguma circunstância, a pessoa está em um momento de angústia, ela não está tendo clareza para enxergar todo o cenário, então a gente acaba atuando muito nisso, né. Então, circunstâncias que a gente tem vivenciado, né, a pessoa perde um ente querido, um familiar, está ali abalado pelo luto, não sabe para onde ir, precisa de alguém que conduza, que ajude, olha, funciona aqui, é para ali, levar a pessoa, ajudar nesses aspectos, né? E assim, isso é um fator, né, que é muito comum na atuação de um pastor, né? Ajudar as pessoas nos momentos em que elas estão precisando de alguém de confiança para conduzi-las. Acho que isso é a essência até, né, do termo, da ideia do pastorado. Até nos momentos mais críticos que é cada vez melhor essa junção, essa aproximação de Deus. Ler a Bíblia, orar e louvar. Às vezes quando a pessoa está num momento ruim, ela inicialmente recusa, porque a pessoa não está bem no coração, da mente. Mas quando ela prova isso e vai percebendo a melhora, cada vez vai aumentando isso. É algo bem... Exatamente, isso é importante. Vai vivenciando, vai experienciando Deus, e aí isso vai fazendo com que ela desenvolva o prazer pela companhia de Deus, né? A certeza pela atuação de Deus. Mas é isso mesmo. Muito bem. Aí chega num ponto que a pessoa já está melhor e começa a orar por outras pessoas. Exatamente. É todo um ciclo. Exatamente. Vai criando um ciclo virtuoso, né? Onde você vai se sentindo abençoado e vai contribuindo para abençoar a vida de outras pessoas, intercedendo por ela, né? E aí, com certeza, portas vão se abrindo para você, quem sabe, falar, testemunhar da tua experiência para ela, para que ela possa também viver a mesma experiência que você tem vivido ao lado de Deus. Então, isso é realmente algo muito bonito. Foi um prazer imenso ter, como primeiro entrevistado do primeiro episódio do Connecting Podcast, Pastor Darcy. Antes da gente terminar, eu tenho uma última pergunta para o senhor. Para essa nova geração de jovens ou até adultos que possam assistir a essa gravação, o senhor tem algum conselho para dar? Tenho sim. Mateus 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Dizer que na dinâmica da vida em que nós estamos levando ultimamente, nós somos muito desafiados a desistir da fé, a desistir de um projeto, né, a desistir de lutar pela conquista de algo, de uma graduação, de passar em um vestibular, em um Enem, alguma coisa da vida. Às vezes somos desafiados a desistir da caminhada com Cristo, porque parece que com Jesus é mais difícil, né? Para adultos, né, que têm as suas famílias formadas, desistir de um casamento, né, desistir da esposa, desistir do esposo, um pai ou uma mãe desistir de um filho que está de repente aí entregue aos vícios ou alguma coisa. Então, assim, nós estamos sempre sendo desafiados a desistir. E por que esse desafio ele é constante?
porque Satanás sabe que no dia em que nós desistimos, ele ganhou a batalha. Então, para que nós sejamos vitoriosos em todos os aspectos da nossa vida, o aspecto espiritual, pessoal, relacional, nós precisamos entender que a perseverança deve ser a palavra-chave na vida de um cristão. Nós não podemos desistir. Para aqueles que fraquejam na fé, como muitas vezes eu fraquejei e às vezes fracasso porque eu sou humano, né? Me permitam ser bem humano nesse momento, qual é a segurança que nós temos? Não desistir. Né? Eu sempre digo, talvez vocês já até ouviram em algum dos meus sermões, eu sempre digo, o céu não é daqueles que nunca falharam, o céu é daqueles que não desistem. Então, se tem um recado, uma mensagem que eu quero deixar para todas as pessoas que ouvirem, que assistirem, independente da idade: não desista, não desistir, não desistir, perseverar, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus abençoe ricamente vocês, esse projeto. Espero que as próximas entrevistas possam ser bênção para a vida de todos aqueles que forem assistir, tá bom? Mais uma vez, privilegiado por fazer parte desse primeiro momento aqui, e espero, quem sabe, poder voltar mais vezes aqui para a gente conversar mais de outros assuntos também. Amém. Gostaríamos de terminar esse episódio com uma oração. O senhor se importaria de orar por nós? Com certeza, vamos lá. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada um de nós que aqui estamos aqui nessa conversa, nesse bate-papo, aqueles que estão aqui nos bastidores, cuidando dessa gravação. Obrigado, Senhor, por essa iniciativa, pelos líderes, os adolescentes aqui da igreja do Jardim Imperial, que fizeram esforços para que esse momento, para que esse projeto pudesse começar. Eu quero te pedir, Senhor, que em tua bondade o Senhor possa ungir, batizar com o teu Santo Espírito os meninos e as meninas e os líderes da nossa igreja, para que eles sejam bênção, para que eles sejam instrumentos do Senhor. Que cada entrevista que aqui for feita, que cada história que aqui for contada, possa abençoar, estimular e motivar a vida de cada um daqueles que vão assistir, para que eles permaneçam lutando, para que eles não desistam, com a certeza de que, se perseverarem até o fim, quando o Senhor voltar nas nuvens do céu, eles também serão salvos. É isso que nós te pedimos, Pai, agradecidos, no doce e bendito nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Esse foi a primeiro episódio do Connect Team Podcast. Encerrando, eu sou o Carlos. Eu sou a Safira. Eu sou o Miguel. Com o entrevistado Pastor Darcy. Muito obrigado e adeus.